Essa imagem do meu celular não tá legal. Graça e paz, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Glória a Deus pela vida de todos que irão ficar aí comigo por alguns minutos. Estou iniciando aqui nesta noite esta live. Quero trazer uma palavra nesta noite, palavra da graça de Deus para nossas vidas. Aqui é o pastor José Nilton do MGA Manaus, Ministério Graça e Apostolado, que está em Manaus. Quero ressaltar aí aos irmãos e àqueles que estão me assistindo nessa noite, essa transmissão está sendo feita ao vivo, direto pelo Facebook e Instagram, de acordo com como eu mencionei no anúncio, né? Então, abençoados, o Ministério Graça e Apostolado, ele estará retornando a semana que vem. Acredito que, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar nos reunindo novamente, amém? Como igreja do Senhor, como membros do corpo do Senhor Jesus. Então, na semana que vem nós vamos estar aí já voltando às atividades do MGA Manaus. Até então, no momento, ainda não temos ainda um lugar físico para nós nos reunirmos, para congregar. Nós vamos estar nos reunindo quarta-feira que vem, lá no Cidade Nova 1, na rua Jurunas 490, que é exatamente a residência do irmão José Carlos, onde nós vamos estar lá trazendo uma mensagem da palavra de Deus também, da graça e do apostolado, e também tratando de alguns assuntos administrativos do Ministério Graça e Apostolado, o MGA Manaus. Eu coloquei aí no rodapé, né, do anúncio, né? Quem puder aí me ajudar, né, com alguma oferta, uma ajuda voluntária, entendeu? Você pode estar aí contribuindo aí, depositando aí um Pix que tem aí também. Mas se você sentir de Deus, entendeu? Não é uma obrigação. O MGA, ele não prega condenação. O MGA prega o Evangelho da graça de Deus em Cristo, exatamente o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, o ensinamento apostólico a qual foi revelado ao apóstolo Paulo. E nos ensinamentos apostólicos do apóstolo Paulo, que recebeu de Deus por uma revelação, ele nos ensina a fazer tudo de acordo com os nossos desejos, né? Com a nossa vontade. Você sentiu vontade de ajudar, você vai ajudar, e mediante a tua fé, Deus vai estar te retribuindo. Você vai estar ajudando para a obra de Deus. Quero já a graça e paz a irmã evangelista Ana Lúcia, né? Então quero dizer para os irmãos que muitas são as pessoas que vêm aqui na minha residência, entendeu? Porque na minha residência ela foi colocado aqui o nome do ministério, né? Que a gente fazia aqui os trabalhos aqui no ano passado, e aí ficou, a gente mudou de endereço, mas não tirei o nome, mas as pessoas já conhecem o trabalho aqui, né? Então muita gente vem aqui me procurar para pedir uma ajuda, né? Isso me constrange porque eu não tenho condições de ajudar ninguém, né? Então por esse motivo eu peço às pessoas que estão me acompanhando que se sentirem no seu coração em me ajudar, porque se você me ajudar, com certeza eu também vou estar ajudando alguém que está precisando, entendeu? Então tem pessoas que vêm aqui pedir uma ajuda, uma cesta básica, e eu não tenho.
porque o ministério não trabalha com valores, entendeu? Nós não pregamos dízimo aqui. Nós ensinamos os irmãos a contribuir de acordo com o desejo do seu coração. Aquilo que ele sentir, né, ele ajuda. Porque Deus, ele disse que ama quem dá com alegria. Então aqui nós não pregamos jugo, não ensinamos ninguém a viver debaixo de jugo. Tudo é pelo Espírito Santo. Abençoados. Então é isso daí. Se você sentir no seu coração, você pode fazer aí seu depósito, a sua transferência. Com certeza Deus irá te recompensar. Amém? Você com certeza vai estar aí contribuindo com algumas pessoas que precisam também, que estão desempregadas, né? Pessoas que vêm aqui na minha casa. Esses dias veio um casal aqui no meu lar, na minha residência, pediu uma ajuda, né? Pediu uma ajuda. E infelizmente eu não tinha como ajudar esses abençoados. E não só ele, mas tem muitas outras pessoas que vêm aqui me pedir ajuda, né? Um pacote de açúcar, um pacote de café, enfim, eles vêm aqui. Mas, como não tenho condições também de ajudar, não posso fazer nada, né? Me dói muito, mas infelizmente, quando eles vêm aqui, eles já olham logo o nome que tem na minha residência, que é o nome do ministério. Então, na mente deles, eles imaginam que aqui é uma igreja e que a igreja que tem dinheiro, entendeu? E não funciona assim. O Ministério Graça Apostolado trabalha com amor. Se você sentir amor em ajudar, amém. Se você não sentir amor em ajudar, também, amém. Você será abençoado do mesmo jeito. Amém, abençoado? Eu quero que você entenda que aqui você é abençoado independente de você trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua ajuda, como queira, como pense que seja, entendeu? Então aqui nós não ensinamos essas coisas. Nós ensinamos o Evangelho da graça de Deus. Abençoados, eu quero dizer para os irmãos nesta noite, você que me acompanha do outro lado, né, nessa live, através desse Facebook, aí quero mandar aí a minha saudação aí a todos, né, os amigos que estão me acompanhando neste momento aí, via Instagram e via Facebook. Estou com 2 aparelhos hoje aqui, né, todos nós trabalhando comigo aqui para a glória de Deus, para que nós possamos para que eu possa levar por meio da mídia, da rede social, esta palavra da graça e do apostolado, às pessoas que ainda não conhecem. Abençoado, nós pregamos a graça de Deus em Cristo. Nós vivemos pela graça, somos salvos pela graça. Você sabia disso? Que nós somos salvos pela graça de Deus? Pois é. Nós entendemos que em Efésios 2:8, como está escrito aqui, eu posso ler para os abençoados nesta noite. Amém? Diz assim: pois pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Então é isso que nós pregamos, abençoados. Aqui nós não pregamos sacrifício, rudimentos, né? Nós não ensinamos a ninguém a fazer obras, né, para ser abençoado. Nós pregamos a graça de Deus em Cristo. Na graça de Deus não há condenação. Amém? Nós que vivemos em graça, que pregamos a graça, nós não pregamos condenação. Porque no novo pacto nós já fomos justificados por Jesus Cristo através da sua morte. Amém? Então, eu não sei se esse Instagram está funcionando, mas está mostrando que está ao vivo, mas não tem ninguém acompanhando. No Facebook tem bastante gente, mas o Instagram não sei se está funcionando. Mas graça e paz a todos vocês aí que estão aí pelo Facebook, tá bom? Uma boa noite a todos aí. Pelo Instagram, não sei, não aparece aqui as pessoas que estão me acompanhando, não sei como é que tá. Só está mostrando que está ao vivo. Está ao vivo, né? No Instagram, né? Tem uma, agora sim, tem uma pessoa. É tu mesmo. Tá pronto, tá funcionando normal. Então é isso aí, abençoado. Boa noite ao meu amigo Bebeto Santos, lá de Humaitá, né? Graça e paz, abençoado. Vocês aí de Humaitá, né? Graça e paz, uma ótima noite, né? A família Santos, né?
família Santos aí em Humaitá, a família Barros também, que é meus parentes aí em Humaitá, né? A família Alves também, que são meus parentes também, moram todos aí em Humaitá, né? Tenho muita gente que são parentes e amigos, conhecidos, afinal de contas, Humaitá é minha terra. Você que me assiste agora através da rede social, talvez não lembre de mim, né? Mas eu saí de Humaitá, eu tinha 19 anos de idade. Hoje já tem um pouquinho mais, né? Já tenho aí uns 20 mais ou menos. Então muita gente não me conhece, mas eu sou de Humaitá, né? Morei lá desde a minha adolescência, né? Até os 19 anos. Aí eu casei e saí de Humaitá, fui para Rondônia, morei um tempo em Rondônia e depois eu voltei para Manaus novamente, então aqui eu resido agora em Manaus. Por isso eu fico feliz pela presença dos meus amigos lá de Humaitá, que são meus amigos da minha geração, né? Lá das décadas lá de 90, né? Então, fico feliz aí pela presença desses abençoados. Amém? Abençoados, eu quero ler com vocês nessa noite Efésios, livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Nós vamos fazer a leitura desse texto aqui. Eu tenho aqui, estou com 3 Bíblias aqui, a Thompson, né? Tenho ela aqui na minha mão. E também tenho King James, né? Olha aí, para os irmãos aí. E também tem uma outra aqui, que é João Ferreira de Almeida. Amém? João Ferreira de Almeida, ela já não aparece o nome na capa mais, mas aqui. Geralmente, a mensagem é a mesma, porém, a fala é que é diferente. Mas o significado, né, é a mesma coisa. Então eu vou ler aqui no capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você sabia que você já é abençoado e que não é correto dizer Deus te abençoe? Porque já somos abençoados em Cristo, né? Somos abençoados. Continuando o contexto, diz assim: Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível diante dele em amor. Amém? Observe que a palavra diz aqui que nós fomos eleitos em quem? Em Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus estava fazendo o mundo, nós já existíamos, né? Nós já existíamos. Então, nós, antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos, né, em Cristo, Abba Pai. E diz assim o versículo 5: Nos predestinou para sermos filhos de doação por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Abençoado, nós vamos ler aqui um texto aos Romanos, no capítulo de número 8. Você pode me acompanhar e vamos ver o que diz Paulo acerca da predestinação. Porque se somos predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo, que fomos escolhidos por Deus, né? Então vamos conferir Romanos 8, o versículo de número 29. Você pode acompanhar, porque nós pregamos só o que está escrito, abençoados. Aqui nós não trabalhamos com interpretação, né? Nós não falamos o que nós achamos ou o que nós pensamos. Nós pregamos a graça de Deus em Cristo, como ela é e como está escrito. Então, 8:29 diz assim: Portanto, porquanto aqueles que antecipadamente, eu estou lendo na Bíblia King James, antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos.
Veja então que nós temos um irmão que é mais velho do que nós um pouquinho, né? Já tem aí 2000 anos. Cristo, né? Cristo Jesus. Então veja só o que diz o versículo 29. Porquanto aqueles quem é abençoado? Os espíritos que estavam com Deus antes da fundação do mundo. Veja que diz assim, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, ou seja, veja que nós já éramos, antes de vir a esta vida, já éramos conhecidos de Deus. Amém, abençoado? É o que está dizendo a palavra. E se está escrito, eu creio. Amém? Então ele está dizendo, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Abençoados, esse texto aqui, ele está na minha Bíblia e em todas as Bíblias que existem na face da terra. Você pode pegar qualquer Bíblia e abrir Romanos 8, 29 e você vai ver a mesma coisa que está escrito na minha aqui. Continuando no versículo 30. E aos que predestinou, a este, veja, olha o privilégio que temos da parte de Deus, né? O quanto o Senhor nos considera. Olha o que ele diz. E aos que predestinou, quem que ele predestinou, abençoados? E aos que predestinou, quem que ele predestinou? Eu e você. Você que está aí do outro lado, é predestinado. Então, aos que predestinou, a este também chamou. Você foi chamado por Deus. Predestinado, chamado. Vamos ver o que mais que diz aqui. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. Abençoado. Você já está justificado. Amém? Quando eu digo que o MGA, ele não prega sacrifícios, rudimentos, tradições, é porque o que o Senhor diz aqui através da boca do apóstolo Paulo, e isso aqui ele recebeu por uma revelação de Deus. De repente, quem sabe você conhece a história de Paulo, né? Que não era Paulo. Antes ele se chamava Saulo. Mas quando ele recebeu a transformação de Deus na sua vida, então Deus mudou o seu nome e passou a chamá-lo de Paulo. Então, ele recebeu esta revelação de Deus. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis que não compete o homem a saber. Amém, abençoados? Então veja que Deus, usando a boca do apóstolo Paulo, para nos dizer que nós já fomos justificados. A estes também glorificou. Que maravilha, né, abençoados? Aí de repente você vai em algum lugar por aí, chega lá, alguém começa a dizer para você que você tem que aceitar Jesus, que você tem que se libertar, que existe um demônio na tua vida, que existe A mais B na tua vida, que não é uma verdade. Amém? A palavra de Deus é muito clara aqui nesses dois textos que eu li. Amém? Observe que no 29 ele diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Amém, abençoados? Veja então que não tem demônio na sua vida, e que você também, abençoado, não é pecador. Amém? Me diga uma coisa, o que você fez para alguém dizer que você é pecador? Por acaso você é antes da morte de Jesus Cristo? Eu pergunto porque se você é antes de Jesus, aí você tem pecado sim. Amém? Porque na lei de Deus que foi dado a Moisés,
para que o povo de Deus exercesse, lá então havia os sacrifícios por causa do pecado, por causa da lei. Então eles conheceram o pecado, então havia os sacrifícios. Mas isso há mais de 2 anos, há mais de 2000 anos atrás. Amém? Então, se você não nasceu debaixo da lei, você não é pecador, abençoado. Pelo menos é que eu entendo aqui, mediante esse texto. Porque Jesus está dizendo através do apóstolo Paulo, né? Ele está dizendo aqui: aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. Ou seja, você está justificado. Você não fez nada para alguém dizer que você é pecador. Você não nasceu debaixo da lei. Você não nasceu há 2000 anos atrás. Amém? Paulo nasceu há muito tempo atrás. Ele conheceu o pecado. Né? O Paulo é do tempo da lei, conhecia a lei. Mas você, nós não somos desse tempo. Nós somos de uma outra geração. Amém? Afinal de contas, nem judeu você é. Você é gentil, brasileiro, amazonense, né? Você não é judeu. Então você não pode viver de obras judaicas. Você não pode viver num lugar onde as coisas são judaizantes, são judaizados. Amém? Porque hoje você vive debaixo da graça. E na graça, você não pode fazer nenhum tipo de obras. Amém? Você não pode fazer nenhum tipo de obras. Porque se você faz uma obra para ser abençoado, ou para se santificar, você está anulando a graça de Deus. Você já está dizendo que o que o Senhor Jesus fez não valeu de nada. Amém? Porque viver em graça é um dom gratuito de Deus. O que você poderia fazer e não vai fazer porque Cristo já fez, hoje você tem que reinar em vida com Cristo. Veja, Romanos 5:17. Vamos ver. Romanos 5:17. Glória a Deus. Vamos ler. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio deste, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom e da justiça reinarão em vida por intermédio do único homem, Jesus Cristo. Amém, abençoados? Por que eu trato os abençoados desta forma? Por que eu digo que vocês são abençoados? Porque é o que o Senhor falou pela boca do apóstolo Paulo em Efésios 1:3. Observe. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Amém? O qual nos abençoou. Então está claro, né, abençoado? Que somos abençoados. Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos. Amém? Você não precisa pagar mais nada para receber uma bênção, para ser abençoado. De repente, você até conhece algum lugar aí que você tem que pagar para receber uma bênção. Mas aqui não está mandando pagar. Aqui está dizendo que você já é. Você não vai ser, você já é. Tome posse. Tome posse você aí do outro lado. Amém? Tome posse dessas maravilhas de Deus, dessa pérola de Deus na sua vida. Olha o que diz ainda mais a respeito da predestinação. Olha o que diz. Vamos continuar a leitura do contexto, né? Porque nós vamos ver coisa interessante aqui nesse capítulo. E tudo está muito claro, né? Não tem nada aqui para interpretar, já está tudo interpretado, né? Já está tudo no jeito, é só você pegar, né? E começar a exercer e reinar em vida com Cristo. Vamos lá. No versículo 11 do capítulo 1 de Efésios, diz assim: nele digo, em quem também fomos feito herança. Nele quem? Em Jesus Cristo. Amém? Nele digo, eu vou falar
em Jesus Cristo, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Amém? Predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém, abençoado. Que coisa linda, que coisa tremenda isso aqui. Está muito claro isso daqui. Agora você me pergunta, quem é o conselheiro de Deus, né? Quem é que aconselha Deus a fazer alguma coisa? Né? Talvez alguém faça essa pergunta, tenha essa pergunta. Quem é que aconselha a Deus fazer as coisas? Veja, glória a Deus. Nele digo que em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Olha quem é o conselheiro de Deus. Você pegou aí? Olha quem aconselha a Deus, a sua própria vontade. Amém, abençoado? Está claro ou não está claro? Olha o conselheiro de Deus, a vontade dele. Ele sentiu vontade e aí ele vai e faz. Amém? Ele quis nos abençoar, então nós somos abençoados. Ele quis nos predestinar, então somos predestinados. Ele quis nos justificar, então somos justificados. Amém? Abba, Pai. Está tudo muito claro, abençoados. Os líderes religiosos, eles pregam aí, por aí pelas as igrejas, que se diz, entre aspas, evangélica, né? Que dizem que pregam o evangelho da graça, na verdade não tem nada de graça, tudo é pago lá. Amém? Tudo é pago. Evangelho da graça não se paga para ouvir. Na graça você não precisa pagar nada para receber. Oxe, mas você vai lá, tem que pagar para fazer uma campanha, para ser abençoado. Aí o pastor te promete um emprego, mas você tem que pagar um voto. Está errado, abençoado. Isso não existe, não está na Bíblia. Não existe isso na Bíblia, que você tem que pagar alguma coisa para ser abençoado. Amém? Deus já te abençoou. Ele te deu gratuitamente. Amém? Então você não precisa pagar nada. Abba, Pai, glória a Deus. Continuando a leitura. No versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. É nele que nós estamos depois que quando eu ouvi esse evangelho da graça de Deus, que eu entendi, eu digo, eu estou fora da religião, estou fora do sistema, não me serve, amém? Não me serve, porque não estava em linha com o que eu estou vendo, né? Em linha com o apostolado, não está. Por isso então eu saí do sistema, porque a religião é um sistema religioso, e tudo é igual, tudo é igual. Aqui nós não somos evangélicos, nós não somos religiosos, nós servimos a Cristo, nós vivemos pela fé, nós vivemos pela graça, nós somos uma nova geração que pertencemos a uma nova aliança, um novo pacto. Amém? Nós vamos ver aqui em Hebreus 10. Vamos ver em Hebreus 10. 10. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Que esse texto ele não estava no meu caderno, mas o Senhor quer que eu fale, eu vou falar. Amém? 10.
10:38. Hebreus 10:38. Diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Ou seja, abençoado, só quem vive da fé são os que são justificados, os que são justos diante de Deus, pela graça de Deus. Amém? Não é pela obra, é pela graça. Porque esses que recuam para trás, esses não são da fé. Amém? Sabe por quê, abençoados? O Evangelho da graça de Deus não dá receita. Entendeu? Por isso que ninguém gosta de pregar o Evangelho da graça, porque o Evangelho da graça não dá receita. Amém? E tem muita gente por aí, enriquecido, pregando, né, a palavra de Deus, ensinando o povo a fazer sacrifício, levando o povo a cometer, né, coisas erradas, fazer coisas erradas diante de Deus. Então, a graça de Deus em Cristo, o Evangelho da graça, ele não dá receita. Mas pregar a lei, ela dá uma receita até boa. Porque lá tem o voto da corrente, tem o voto da campanha, tem o voto do emprego, tem o voto da libertação, enfim, muitos votos, né? E o pastor já coloca logo uma condenação se você não fizer um voto. Em graça nós não pregamos condenação. Vamos voltar de novo para Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 1. Tudo muito claro, abençoados. A palavra de Deus, a graça de Deus, ela nos faz enxergar com os olhos iluminados. Amém? Por isso que nós estamos atentos a esta palavra, e estamos vendo que de fato e de verdade as coisas não é como nós pensávamos. Veja no capítulo 8, versículo 1, diz assim aos Romanos: portanto agora quando? Agora na graça. Portanto agora não há nenhuma condenação. Observe. Portanto agora não há nenhuma condenação. Eu falei que tem alguma condenação? Quantas condenações tem? 2? 3 condenação? Não é assim que está escrito, né, abençoados? Veja que a graça de Deus deixa tudo muito claro. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Qual era a lei que te levava a pecar? A lei que Deus deu a Moisés, para que fosse ensinado ao povo hebreus. Amém? Antes de Jesus Cristo. Amém? Então essa é a lei. Essa é a lei que fazia você pecar. Então lá pecava, e o pecado então automaticamente gerava morte. Mas graças a Deus que nós vivemos debaixo da graça há mais de 2000 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo. Abba, Pai, glória a Deus por essa graça maravilhosa. Amém? Então pregar a graça verdadeira não dá receita, abençoados. Pregar a graça verdadeira não dá receita. Os religiosos, eles pregam a mistura, enganam o povo. Ah não, mas nós pregamos a graça. Aqui pregamos a graça. Abençoados, como prega a graça se tem um monte de rudimento lá? Um monte de coisa da lei. Na graça não se faz nenhum sacrifício. Na graça não existe obras mortas. Amém? Não existe. Na graça, nós somos isentos de pecado. Você não precisa aceitar Jesus. Aonde é que na Bíblia manda tu aceitar Jesus no novo pacto? Aonde é que está escrito, né, que você tem que aceitar Jesus? Como é que você vai aceitar Jesus, sendo que Jesus já te escolheu desde antes? Veja, mais uma vez, vamos ver se está mandando aceitar Jesus aqui no capítulo 20, no versículo 29. Portanto, aquele
que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também mandou aceitar. A religião ensina as pessoas erradamente. Amém? Felizmente, essa é a verdade. Não existe aceitar Jesus. Não tem como você aceitar alguém que já é dono de você. Amém? Não tem. Ele disse que foi ele que escolheu a vós e não a vós que escolheste a ele. Foi ele que nos escolheu, abençoados. Como é então que eu tenho que aceitar alguém que já é dono da minha alma, do meu espírito, do meu corpo, de tudo que é meu? Está vendo como existe aí um grande equívoco na religião? Observe atentamente as mensagens apostólicas do novo pacto. Amém? Como é que eu vou aceitar alguém que já está dentro de mim? Me diz isso daí. Porque 1 Coríntios, vamos ver 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. É a palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 19, eu vou ler aqui na King James. Bíblia King James. Abba Pai. Glória a Deus. Versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios diz assim: ou não sabeis, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós. Veja como está escrito. Vou ler de novo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito que ainda vai habitar. É isso? Parece que dá a entender quando manda aceitar Jesus é porque ninguém não tem o Espírito de Deus. Mas depois que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Paulo está dizendo mesmo assim, ó, que habita em vós. Não é que vai habitar, já habita. Amém? Quando você nasceu, o Espírito Santo já estava na tua vida. Já estava habitando já no teu corpo. Amém? Abençoados. Veja então que o Espírito de Deus, ele habita, ele não vai habitar. E que, continuando aqui, glória a Deus, versículo 19. O qual tendes da parte de Deus, e que não pertences a vós mesmo. Está claro ou não está claro? Versículo 20. Pois fostes comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. É para isso que serve o nosso corpo, abençoado, para glorificar a Deus. Porque o seu Espírito está na tua e na minha vida. Você aí e eu aqui somos o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele não vai habitar, ele já habita. Amém? Abençoados. Glória a Deus. Vamos continuar. A predestinação. De repente você nunca nem tinha ouvido falar de predestinação, né? Talvez eu esteja falando com alguém que acha que isso é coisa de outro mundo. Nunca ouviu falar de predestinação. Pois é, predestinação é algo que aconteceu antes que o mundo fosse formado, antes que existisse o mundo. Você já existia, Deus já tinha te predestinado. Amém? Para este propósito. Vamos continuar. É também nele que vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Está claro ou não está claro? Se você é uma ovelha, se você foi separado, se você foi chamado, se você foi escolhido, se você foi predestinado, você também foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor. O Senhor empenhou o seu Espírito em nós para o grande dia, quando Ele vier buscar a sua igreja. Amém? Nós não estamos aqui por acaso ou de graça, não.
houve um certo preço a ser pago, e muito alto, e que já foi pago. Não precisa ninguém pagar. Esse negócio de alguém dizer para você, irmão, tem que pagar o preço. Que preço, irmão, que eu tenho que pagar? O preço da goiabada? O preço do quilo do frango? É isso que eu tenho que pagar? Porque o preço pela minha alma foi pago. Jesus pagou. Amém? Está pago. Não tem nenhuma promissória não para pagar. Está tudo pago. Ele já pagou. Então veja, abençoados. Quando alguém falar para você que você tem que pagar o preço, lembre-se, isso é uma heresia. Não procede. Não está escrito que você tem que pagar preço, porque já foi pago. Abba Pai. No versículo 14, o qual é o penhor, veja que, olha só, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção, para o grande dia, quando ele vier, né, buscar a sua igreja. Nós seremos redimidos, né? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Amém, abençoados? Eu penso que está tudo muito claro. Eu penso que está tudo muito claro. Eu penso que você tem entendido que na graça você não precisa fazer nenhum sacrifício. Eu penso que você entendeu que viver em graça, você não precisa viver de rudimentos. Você não precisa viver de obra judaica, porque você é gentil. Amém? Você é gentil. E esse evangelho chegou até você por meio desse apostolado. Amém, abençoados? Olha, eu quero aqui agradecer a todos vocês que me suportaram nessa noite e que creem nesse evangelho genuíno, esse evangelho puro, esse evangelho verdadeiro, esse evangelho sem mancha, sem ruga e sem mácula. Na graça vivemos a lei do amor. Amém? Nós não olhamos as pessoas segundo a carne. Nós olhamos as pessoas segundo o Espírito. Deixa eu ler para vocês isso daqui. Nós não andamos mais segundo a nossa carne, segundo os desejos da nossa carne. Amém? Veja o que diz no versículo 2 do capítulo 8 de aos Romanos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Na carne de quem? Do Senhor, né? Está falando dele, então o pecado foi condenado na carne dele. Então, quando ele morreu, foi desfeito, né, a inimizade que havia entre o povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Amém? Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito Santo deseja. Pois o modo de pensar da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. Amém? Então está muito claro isso daí, abençoados. Eu penso que você tenha entendido, né? Eu penso que você tenha entendido aí esta mensagem desta noite. E eu vou ficando por aqui, quero agradecer aí a todos vocês que nos suportaram. Amém? Quero fazer uma oração para encerrar essa ministração dessa noite, para que o Senhor envie os seus anjos aí, aonde você está,
para te servir. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, essa é a minha confissão de fé, Senhor, diante da tua presença. Pela fé eu creio que já sou justificado, que sou salvo pela graça, que sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pela fé eu declaro, meu Deus, que sou mais que vencedor por aquele que me amou, Jesus Cristo ressuscitado. Pela fé eu declaro, meu Deus, a vitória. Chamo à existência as coisas que ainda não existem na minha vida e na vida de todos esses abençoados que estão aí do outro lado, Senhor. Que haja anjos ministrando sobre a vida desses abençoados que estão me acompanhando nesta noite. Quero aqui, Senhor, te agradecer pela vida de cada um desses irmãos, pela vida de cada uma dessas ovelhas, Pai, como o Senhor trata. Que cada ovelha do Senhor possa, meu Deus, se fortalecer mediante esse apostolado, esta mensagem da graça de Deus. Senhor, que esta palavra, ela possa, meu Deus, fazer com que esta pessoa seja edificada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz a todos abençoados. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Já estão convidados para a próxima, tá bom? Graça e paz.